Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje nós vamos aprender a batizar os hidrocarbonetos ramificados. Bora lá? Então vamos lá. Galera, como é que nós devemos proceder aqui? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente tem que identificar a cadeia principal. Como que eu identifico a cadeia principal? Bom, nós temos que ter ali o maior número de insaturações. Em segundo lugar, o maior número de ramificações. Em terceiro lugar, o maior número de carbonos. Vejamos. Olha só. Nesses dois casos, os compostos são iguais, ok? Mas eu poderia seguir tanto esse caminho aqui quanto esse caminho. Qual seria o correto para identificar essa cadeia principal? Contem comigo, ó. Aqui nós temos duas insaturações, ok? Duas insaturações. Tenho também duas ramificações e um total de 8 carbonos. Se eu seguisse o outro caminho, eu teria duas insaturações, eu teria também duas ramificações, porém apenas 7 carbonos. Então, esse aqui é o jeito certo e o outro é o jeito errado. Então, um exemplo de como nós devemos proceder para identificar a cadeia principal. Seguindo. Regra de nomenclatura. Bom, a ramificação, pessoal, ela tem que ser inserida antes do prefixo, infixo, sufixo. Então é a primeira coisa que a gente escreve no nomezinho do composto. Tal que as ramificações elas vão seguir o met, et, prop, but normalzinho, mas seguido de um sufixo il. Então a gente indica com il o radical. Então met mais il, metil, et mais il, etil, propil, butil e assim por diante. Em primeiro lugar, nós devemos considerar a regra dos menores números para as insaturações e, no caso de um empate, para as ramificações. Vejamos como isso é na prática. Olha lá, eu tenho aqui o 4-metil-pente-1-eno. Por que ele está recebendo esse nome? Olha só, o 4-metil indica que no carbono 4 tem uma ramificação do tipo metil, um carbono, e o il para indicar que é um radical, ok? Agora aqui embaixo, olha lá, ó. 4-etil, 3,5 de metil, X1-eno. Olha lá, 4-etil, galera, quer dizer que no carbono 4 nós temos um radical etil e no 3-eno5, 2 radicais metila, então dimetil. E atenção, sempre que você tem duas ou mais ramificações diferentes, deve-se seguir ordem alfabética, tal que di, tri, iso não contam, ok? Então você segue só o met, et, prop, but, né? Então primeiro viria o but, depois viria o et, depois viria o met e depois viria o prop, seguindo a ordem alfabética, tá bom? Vejamos mais uns aí. Olha só, composto cíclico, mesma situação, tá? Faz a numeração lá, menores números, beleza, identificou, vai colocar lá os radicais em primeiro. Então aqui ele está colocando, ó, 3,4,5 trimetil, quer dizer que no carbono 3, no 4 e no 5 eu tenho radicais metila, um em cada. Agora aqui embaixo, ó, metilbutano. Professor, por que eu não coloco 2-metilbutano? Porque nesse caso, meus amigos, 4 carbonos só tem um lugar para ramificar. É o carbono 2, no caso de uma ramificação. Poderia ter no carbono 3 se fossem duas, né? Aí ficaria 2,3 dimetil, por exemplo, tá bom? Então, em alguns casos, a gente pode eliminar aí a numeração. Vamos continuar. Aromáticos. Pessoal, os aromáticos, eles vão utilizar como cadeia principal o próprio benzeno, ok? A menos que ele seja um radical, pode acontecer, depende da cadeia, mas quando ele é a cadeia principal, o nome é o próprio benzeno. Aí você só vai indicar a posição da ramificação seguindo os menores números. Por exemplo, aqui, ó, metilbenzeno. Não precisa colocar 1-metil, porque é óbvio que já é o carbono 1. Nesse caso aqui, eu tenho 4-etil, 1,2 de metilbenzeno, ó, no carbono 4 etil, o et vem primeiro que o met, o di não conta, ok? E aí 1,2, 2 radicais metila. Tudo bem? Bem facinho, né? Eu falo pro pessoal, gente, nomenclatura de compostos orgânicos é pura decoreba. Tem que saber, né? Tem que conhecer as regrinhas. Conhecendo as regrinhas, não é difícil dar o nome. Vamos lá.
Nomenclatura orto, meta e para, muito comum nas questões de vestibulares. Como é que eu faço isso? Essa nomenclatura, pessoal, é utilizada quando você tem um aromático e dois radicais iguais, ok? Então não dá para usar ela se forem diferentes. Como é que eu faço isso? Você vai escolher um deles, que vai ser o seu grupo referencial. Adotado o grupo referencial, você tem que os carbonos de número 2, tanto faz sentido horário ou anti-horário, serão a posição orto. Aqueles que estão no carbono 3, tanto faz horário ou anti-horário, serão a posição meta, e o carbono 4, que só vai ter um, vai ser a posição para. Na verdade, o que é o orto? Ele significa 1,2. O que é o meta? Significa 1,3. O que é o para? Significa 1,4. Vou mostrar para vocês, olha só. Digamos que eu queira batizar esse composto. Vou usar primeiramente o que foi explicado no início lá. Seria 1,2 dimetilbenzeno. Mas 1,2 significa orto, então eu posso chamá-lo de ortodimetilbenzeno. E ainda, quando a gente fala em dimetilbenzeno, ele significa chileno. Fica a dica. Aqui, ó, 1,3 dimetilbenzeno. 1,3 significa meta dimetilbenzeno ou meta chileno. No terceiro caso, quase a mesma coisa, só muda a posição. Então olha lá, ó, 1,4 dimetilbenzeno. Aí eu tenho que 1,4 é a mesma coisa que para, então para dimetilbenzeno ou para chileno. Fechou os aromáticos? Beleza? Vamos seguir que o tempo é curto. Olha lá. Variações dos radicais propil e butil, também muito comum, gente. Vestibular adora pegar esses carinhas aqui, ó, que é meio que exceção da regra e a turminha não costuma dar muita importância. Então vamos lá, ó. O prop são 3 carbonos. Eu vou pendurar os 3 lá, mas eu posso pendurar tanto pelo carbono 1 como pelo carbono central. Então, se o seu radical estiver penduradinho pelo carbono da extremidade, ele é N-propil. Se ele estiver penduradinho pelo carbono central, ele é isopropil. But. O but pode se apresentar de duas maneiras. Ele pode ser uma cadeia reta, tá? Um radical reto, ou ele pode ter a forma de um T, invertido ou de ponta cabeça. E aí, como que eu vou fazer para diferenciar? Bom, no caso da cadeia reta, se ela estiver pendurada pelo primeiro carboninho da extremidade, é N-butil. Agora, se estiver pendurado pelo segundo carbono, é sec-butil. E no caso do formato de T, não importa se ele está de ponta cabeça ou não, ok? Cuidado com isso, que os exercícios adoram girar os compostos orgânicos para tentar confundir a gente. Você vai verificar assim, ó. Se no formato de T ele estiver pendurado por qualquer extremidade, nós o chamamos de isobutil. Agora, se ele estiver penduradinho ali pelo carbono central, ele se chama terc-butil. Beleza? Variações de outros radicais ainda. Galera, se você pendura um benzeno numa cadeia, e entre o benzeno e a cadeia tem um carboninho, nós chamamos esse radical de benzil. Se ele estiver preso lá diretão, ele é chamado de fenil. E pode surgir ainda um radical, esse é bem incomum, ok? Bem incomum. Um radical que tem uma ligação dupla e 2 carbonos, nós o chamamos de vinil. Beleza? Então tá bom, bastante regra, né, gente? Mas a química orgânica é assim. Vamos dar nome para esse trenzinho aqui. Olha que coisa linda, facinho de tudo. Vou mostrar o passo a passo, não se assustem. Galera, primeira coisa, procure as insaturações. Olha onde elas estão. Tem uma tripla aqui, tem uma dupla aqui. Então a cadeia principal tem que ser essa aqui, ó. Porque a regra diz que nós temos de ter o maior número de insaturações, ok? Para numerar, regra dos menores números, pega onde está a insaturação que está mais próxima da extremidade. Então no caso começa aqui, que essa tripla já está no carbono 1. Cuidado, galera, com parênteses, tá? Ó, tem 2 carbonos lá dentro. Então se você contar aqui, ó, nós teremos na cadeia principal um total de 10 carbonos, joia? Aí olha o que acontece aqui, acontece o seguinte, nós ficamos com esses radicais, tá o quê? Ó, formato de T
preso pela pontinha, isso é um isobutil. Aqui são apenas 2 carboninhos, então radicais metila, e aqui 2 carboninhos, só que na sequência, né? Eu falei 2, mas aqui separado, tá, gente? Aqui eu falei, agora são 2 aqui na sequência, radical etila, o etil, tá bom? Feito isso, a gente pode batizar. Então, primeiro, ramificação. Em ordem alfabética, iso não conta, ditri não conta. Então o primeiro aqui vai ser o isobutil por causa da letra B, ok? But vem antes de et, que vem antes de met. E ele está no carbono 3, então 3 isobutil. Na sequência vem o querido et, que está no carbono 6, então 6 etil. Depois eu tenho 2 radicais metila aqui no carbono 5, então 5,5 de metil. Tem que colocar mesmo que seja no mesmo carbono, tá? Então separa número de número com vírgula, não se esqueçam. Agora, a cadeia principal é DEC, porque são 10 carbonos, ok? E, professor, surgiu insaturação dupla e tripla. O que eu faço nesse caso? Então, ordem alfabética, tá bom? Então, primeiro em, depois in. Então, nós temos aqui, ó, no carbono 6, nós temos uma insaturação do tipo en, e no carbono 1, uma insaturação do tipo in. Então, o final, um ino. Por que um ino? O O indica hidrocarboneto. Obrigado pela atenção, meus amigos. Ótimos estudos e até a próxima.